E aí, pessoal, tudo bom? Água de coco? Delícia. Acabei de chegar da rua. Hoje ainda não consegui parar e agora eu vim só para poder ter esse tempo aqui com você. Já pude ter um momento em família. Hoje é domingo. Nós vamos para o nosso 16º capítulo de Mateus. Agora faltam 1174 capítulos do nosso estudo 1189, onde vamos nos dedicar a ler e interpretar, estudar, pensar em cima desses capítulos de uma forma um pouco superficial, não tão profundo, mas o suficiente para trazer alguma compreensão, tirar algumas dúvidas e dar oportunidade a você de também buscar, de também ir atrás da sua revelação, do seu entendimento, te gerar dúvidas para que você busque, para que você se dedique no entendimento da palavra, a fim de que seja mais uma ferramenta disponível dentro de nós para que o Espírito Santo faça uso. Que nós possamos nos dedicar nesse sentido e que tenhamos a consciência de que guardar a palavra dentro do nosso coração, da nossa mente, é o primeiro passo para que a gente entregue uma matéria-prima mínima para que o Espírito Santo traga entendimento, traga revelações, traga atitudes que tenham a ver com aquilo que a palavra diz e que isso sirva de GPS, bússola para nossas atitudes e os nossos pensamentos. Como a gente sabe, não adianta termos atitudes com pensamentos errados, que os nossos pensamentos eles estejam alinhados com as nossas atitudes e direcionados pela palavra de Deus. Esse é o meu desejo para a minha vida e é o que eu desejo para você e para a sua família também. Vamos orar? Pai, eu te agradeço por esse momento, essa oportunidade de compartilhar a tua palavra com estes que aqui estão. Te peço a tua proteção sobre a minha vida, sobre a minha família, a minha filha que está sendo gerada, a minha esposa, sobre a família de cada uma dessas pessoas que estão aqui nesse momento. Eu te peço que o Senhor atenda de acordo com a necessidade de cada um, que o Senhor faça como Jesus deixou registrado através de Mateus, através dos discípulos, que o Senhor continue a olhar para nós com compaixão e atender aquelas necessidades que nós não temos nem compreensão de que estamos necessitando. Que o Senhor nos leve ao entendimento cada vez mais profundo do seu amor por nós e que isso gere mudança no nosso pensamento, nas nossas atitudes. Ser conosco e se revela através da tua palavra, todos nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Capítulo 16 de Mateus. É um capítulo um pouco extenso comparado com os demais. Não, até que não. É porque minha Bíblia é uma Bíblia de estudo. Parece que tem muita coisa, mas é muito estudo também. Vamos lá. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Jesus respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado.
Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Muito significativo isso que Jesus diz, porque ele traz a compreensão de um outro texto também de Jonas, porque Jonas ele era um profeta do seu tempo e ele foi orientado por Deus para ir até Nínive para pregar arrependimento, porque em 40 dias Deus acabaria com a cidade de Nínive se eles continuassem com aquelas más práticas de viver. E Jonas vai para Tarsis, ou seja, ele vai para o outro lado e ele tenta fugir dessa vontade de Deus, porque Jonas tinha raiva do povo de Nínive, porque era um povo que não tinha nenhum escrúpulo, eram pessoas más, pessoas com o coração cheio de coisas ruins, e eles tinham problemas também dessa convivência de os hebreus e o povo de Nínive, e havia uma briga e eles não se davam bem. Jonas não gostava deles, ponto. E por conta disso Jonas não queria ir até o povo para pregar essa palavra de arrependimento, porque ele sabia que Deus é um Deus amoroso e que se eles se convertessem das más atitudes deles, Deus os perdoaria. Quando a gente chegar lá no livro de Jonas, vai ser interessante, que a gente vai ler com muito cuidado. E acontece isso. Jonas prega aquela palavra de arrependimento, de confronto. O rei daquele povo ouve, o líder daquele povo ouve, o governador, título de liderança, né? Ouve, e ele manda as pessoas se converterem ao Deus de Jonas, de alguma forma se arrepender, e prega e institui um jejum e coloca todo mundo para se humilhar e buscar a face do Senhor da forma deles. E isso agrada o coração de Deus, porque eles se arrependeram de coração. E aí Deus não destrói aquele povo, e Jonas fica muito irritado, e o final do livro de Jonas é ele reclamando com Deus porque que Deus não cumpriu a promessa de acabar com aquele povo. Ponto. Eu falei bem superficial sobre Jonas, só para explicar essa parte aqui. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Ou seja, Jesus estava ali, a exemplo de Jonas, pregando o arrependimento, pregando as boas novas, pregando o novo caminho, pregando a palavra, mostrando para eles que não adiantava só seguir as leis, não adiantava andar naquele caminho de legalismo, de religiosidade, mas que era necessário olhar para Deus, olhar para os ensinamentos e mudar o sentimento internamente. E Jesus deixa claro: se vocês querem ver sinais, eu não vou mostrar. Olha para o tempo, olha para as coisas que estão acontecendo. Isso já é o suficiente. Olhe para a palavra que eu estou falando, reflete nela. Isso já é suficiente. Mas é interessante que os fariseus estavam presenciando os sinais miraculosos, mas acusavam Jesus de estar fazendo aquilo em nome de demônios, movido por demônios. Eles estavam tão limitados na compreensão de Deus que até esses milagres eles usavam como desculpa negativa. E aí queriam ver milagres da cabeça deles. Não sei que milagres seriam suficientes para fazê-los crer. Talvez nenhum. E é triste, mas é interessante observar isso, porque existem aqueles
que mesmo diante de tantos milagres e da prova factível da existência de Deus, através de coisas impossíveis, através de um mover poderoso, através de revelação, de profecia, de cura, através da renovação do entendimento, através da palavra. Mesmo com tudo, as pessoas ainda, nós ainda duvidamos. Nós somos muito limitados em compreender e ainda mais em seguir aquilo que compreendemos. E que isso possa ser diferente na nossa vida, ainda que a partir de hoje, de agora. Que nós possamos crer, olhando para as Escrituras, ainda que a gente não veja milagres, mas que a gente viva por essa obediência, por essa fé, por essa acreditar sem ver, sem provas. Sem fé, a palavra diz que é impossível agradar a Deus. Então, que a gente se mova por essa certeza daquilo que está registrado e que a gente clame ao Senhor para viver um relacionamento tão profundo que seja a prova mais necessária que cada um de nós possa ter, a prova de um relacionamento, de uma vivência, de ouvir a voz de Deus, não para chamar atenção, para chorar, para viver milagres, mas única e exclusivamente para se aproximar dele. E eu tenho certeza que se aproximando dele, da palavra dele, assim como o que a gente leu no final do capítulo 15, nós seremos alimentados em todos os aspectos. Tudo porque a gente se aproximou daquilo que ele era e não daquilo que ele podia nos dar. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhe Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles discutiam entre si: é porque trouxemos pão? É porque não trouxemos pão? Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomasse cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Ontem, estudando, ouvindo a respeito da palavra, eu descobri que existem 39 parábolas de Jesus que fazem menção a algo do mundo natural, plantação, pão, cuidar de animais e etc. Coisas que ele traz do nosso cotidiano, do cotidiano daquela época, do povo, para explicar algo espiritual. E aqui mais uma vez, Jesus ele usa o fermento para poder criar uma analogia do ensino dos fariseus e saduceus, religiosos da época, que supostamente viviam daquela palavra, mas, na verdade, eram pessoas muito limitadas e que estavam apenas buscando poder e autopromoção. Eles não queriam intimidade ou relacionamento com Deus de quem eles falavam. Logo, Jesus ele atenta para os discípulos a respeito dessa questão e chama a atenção quando os discípulos acham que ele estava falando de pão. Alvin, vem cá. Ele começa a chorar. Vem aqui, fica aqui. Pronto.
Olha lá, pessoal. Olha lá. Então ele chama a atenção do pessoal, dos meninos que estavam ao redor dele a respeito disso. Que nós possamos estar atentos a essas orientações de Jesus, para que a gente não se engane com falsas profecias, não se engane com falsas revelações, não se engane por pregações bonitas, não se engane por ministérios muito bem organizados, mas que a gente não esteja sendo movido pelas coisas, mas movidos por essa certeza pessoal, não pela certeza do outro. Que assim como Jó, possamos viver daquilo que nós vimos com os nossos próprios olhos e não daquilo que a gente ouviu falar. A certeza de ter vivenciado uma experiência, ela cria uma base, ela firma a gente de uma forma tão segura na presença de Deus que nada pode nos afastar de fato desse amor. Quando a gente compreende essa verdade, não por experiência dos outros, não por testemunho dos outros, mas pelo nosso próprio testemunho. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João. Só um minutinho. A 20 ficou boa. João Batista, tá? Outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, o Pedro, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Sobre aquela pedra edificarei a minha igreja. Existe uma interpretação errada de que Pedro, que o significado de Pedro é pedra, e Jesus ele faz esse trocadilho nesse trecho, falando sobre essa pedra, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Jesus não estava falando que ele ia edificar a igreja dele sobre a pessoa de Pedro, mas sobre a palavra dita por Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Deus vivo. Fala do jeito que está aqui: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso mesmo. Então, aquilo que Jesus estava mencionando não era sobre Pedro, mas sobre a palavra dita por Pedro, que não foi Pedro quem teve essa revelação, mas foi Deus através do Espírito Santo. Feliz é você, Simão Pedro, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Então, Jesus traz sobre aquele momento uma revelação muito significativa de que ele era o Cristo, o Salvador. Ele assume esse posicionamento naquele momento, ele dá oportunidade para que todos compreendessem e não ficasse nenhuma dúvida. Ele já tinha vivenciado muitas experiências com aqueles discípulos, ele já tinha se apresentado de diversas formas, com sabedoria, com discernimento,
dominando sobre tempestades, multiplicando pão, multiplicando peixe, curando enfermos de todos os tipos de enfermidade, libertando de demônios, ou seja, ele já tinha provado, mas nesse momento Jesus elimina quaisquer dúvidas e diz, agora, no finalzinho, então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo, porque ele ainda tinha algumas coisas para fazer, e foi justamente a acusação dele assumir essa posição que fez dele um réu para ser crucificado e morto, porque os judeus da época, os religiosos, aqueles que se juntaram contra Jesus, eles achavam que Jesus estava de alguma forma chacoteando daquilo que eles acreditavam, porque eles não compreendiam a profundidade do que Jesus estava fazendo pela cegueira da inveja. Eles não conseguiam ver, olhar para o tempo e ver, tá nublado, o sol se foi, muitas nuvens, vai chover. Eles não conseguiam olhar para Jesus e ver tantas profecias se cumprindo na vida dele, porque eles estavam preocupados em olhar para si mesmos e para a situação em que eles estavam de poder perder o poder que eles tinham. E Jesus deixa claro, eu sou o Cristo, para aqueles que estavam próximo dele, até que se cumprisse o tempo e ele de fato se entregasse, porque não se engane, Jesus nunca fez nada que ele não queria, tá? Ele se entregou naquela cruz. Se ele não quisesse, não teria tido crucificação. Foi uma escolha dele, morrer por mim e por você. Continuando, para encerrar, desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e depois eu que acrescentei, e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Lembrem-se que por meio de Pedro, uma palavra muito significativa de revelação tinha sido entregue. Pedro, ele deu lugar ao Espírito de Deus para que aquela revelação de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, acontecesse. Mas aqui, Pedro chama à parte Jesus e começou a repreender ele, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus não estava pedindo a opinião de Pedro. Ele não estava pedindo a opinião de ninguém. Ele só estava comunicando. E Pedro, ele toma essa atitude. Vamos ver o que acontece aqui. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Caramba, olha só, supostamente minutos antes, Jesus tinha dito sobre essa rocha, fazendo menção também do nome de Pedro, pedra, rocha, então uma brincadeira aí, mas sobre a sua palavra, sobre isso que você acabou de dizer, que não veio de você, mas veio de Deus, eu vou edificar a minha igreja. Vocês vão criar vão levar um legado de uma história daquilo que eu vivi aqui, e essa vai ser a minha igreja, sobre essa palavra de que eu sou o Cristo, certo? E aí Jesus logo depois: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim.
E aí, de novo, Jesus usa ali a menção de pedra agora para dizer que aquela palavra era uma pedra de tropeço. O mesmo Pedro que deu lugar para que Deus trouxesse uma revelação através da vida dele, foi o Pedro que deu lugar para que Satanás usasse a boca dele para tentar parar Jesus no objetivo e no propósito de vida a qual ele veio. Reflete nisso. Nós temos que ter muita atenção em tudo aquilo que nós pensamos e falamos, porque nós somos corpo, alma e espírito. O espírito é a conexão com o mundo espiritual, que se conecta com a nossa alma, que se conecta com o nosso corpo. Logo, se o nosso espírito ele estiver frágil, ou se nós não tivermos discernimento de espírito, nós não vamos conseguir saber aquilo que foi dito por influência maligna. E vamos falar como se tudo fosse influência de Deus. E não é. Existem situações que o inferno se aproveita de uma fragilidade ou de uma dúvida nossa para tentar nos guiar por um caminho errado. Eu mesmo, recentemente, eu estava diante de uma grande dúvida e eu me senti muito influenciado a fazer algo que eu sei que é errado. Mas quando eu percebi aquela influência, caramba, olha aí o inferno tentando se aproveitar da minha fragilidade. Olha aí as influências, pensamentos que não são meus. Quantos pensamentos que você tem em momentos que você não estava buscando aquilo, pensamentos totalmente equivocados, cheios de sentimentos ruins. É a tentativa da influência do mundo espiritual do inferno. E quantas vezes você foi movido por um amor que não era seu, por uma gratidão que não era sua, por algo divino que você falou, caraca, isso não é meu, eu não tenho essa bondade toda. Isso vem de Deus. Que você tenha discernimento de espírito, é o que eu tenho buscado para a minha vida, é o que eu desejo para você, a fim de que você não caia em armadilhas de falsos profetas, de homens que até são homens de Deus, assim como Pedro. Pedro era um bom discípulo, porém ele, pelo amor que ele tinha por Jesus, ele pensou, não, isso não pode acontecer, então, não, Jesus, não, você não pode fazer isso, você não vai morrer. E Pedro era à disposição, porque na primeira oportunidade que ele teve, ele arrancou a espada e arrancou a orelha de um soldado que veio para prender Jesus. Vamos ler isso ainda. A questão é que o que Pedro fez não foi por mal, mas era errado. Nem tudo que fazemos aparentemente sendo certo é o certo. E nem tudo que parece ser ruim é ruim. Tem que ver o sentimento por detrás e buscar o discernimento, ok? O resumo disso é: tenha discernimento de espírito para que você não seja guiado pelos seus sentimentos ou por influências malignas, mas guiado pelo Espírito Santo que habita em você, que fala através do teu espírito, e que os seus sentimentos, bons ou ruins, não te parem ou não te façam seguir adiante, porque ser movidos por nosso coração, pelos nossos sentimentos, é balança enganosa, tá? Não se deixa mover nem para trás, nem para frente, nem para o lado, nem por outro, pelo que o seu coração diz. A Bíblia fala que o nosso coração, os nossos sentimentos, o nosso pensamento é uma balança enganosa. Por isso que nós temos que ter a palavra, porque ela serve de GPS, de bússola para as nossas decisões. Deus não vai falar nada diferente daquilo que ele já não tem escrito. Então, ele de alguma forma já deixou registrado através de um ensinamento, através de um aprendizado, através de
uma parábola, ele já deixou registrado. Se você tiver essa base e pedir confirmação do Senhor, aí sim você caminha nesse pensamento, ok? E que você tenha esse discernimento para caminhar por aquilo que o Espírito Santo tem dito e te guiado. Depois de ter repreendido Pedro e tal, então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Aqui Jesus já começa a predizer a volta dele. Ele nem havia ido e ele já estava falando que voltaria. E essa é a certeza desde aquela época de que esses homens, daquelas mulheres que sabiam dessa palavra e já estavam esperando ansiosos pelo retorno de Jesus. É uma certeza muito forte e, de fato, Jesus não voltou para a humanidade desse tempo ainda, mas ele voltou para 2000 anos de história de pessoas que acreditaram, que seguiram e que viveram grandes experiências buscando a face do Senhor, aprendendo com Ele e se dedicando todos os dias no entendimento, na busca das revelações, profecias, relacionamento. Quantos já se foram? Quantos que passaram? Eu leio livros às vezes e ouço mensagens de homens e mulheres de Deus que já se foram. E cabe a nós continuar esse legado, continuar queimando nos nossos corações essa certeza de que Ele vai voltar e que Ele tem voltado todos os dias para milhares de milhões de pessoas em todo o mundo. A palavra ela precisa ser compartilhada porque ela é a única capaz de trazer alívio em momentos de crise, é a única capaz de trazer certeza nos momentos de desafio, é a paz real, é a alegria real. Vem através dessa palavra, vem através desse Deus a quem eu e você escolhemos servir. Que você tenha essa certeza e que você, assim como os discípulos, tenha expectativa por essa volta, por esse retorno glorioso. E que nós possamos decidir todos os dias seguir essa palavra e abrir mão do nosso velho eu e perder a nossa vida para sermos achados em Cristo. É isso que faz sentido. Para e pensa, se você ganhar o mundo inteiro, como a palavra diz, como esses versículos falaram, e perder a sua alma, do que adiantou? Se agora, tudo que você pensou humanamente, que você gostaria de cura, de milagres, de vida financeira e viagens, carro, casa, dinheiro, tudo, você vivesse num estalo. Depois desse estalo, e aí? Eu já vivi muitas alegrias na minha vida, muitas conquistas, me hospedei em hotéis por todo o mundo, conheci vários países, mais de uma dezena de países, tive os melhores veículos, empresas espalhadas por vários locais, mas ainda que eu estivesse buscando, eu estava buscando
para ter mais coisas. Que você não se relacione com esse Deus apenas para conquistar boas dádivas. Elas são importantes, Deus sabe que são. Ele sabe que são. Mas busque a Ele por quem Ele é. Busque a Ele porque é a melhor escolha. É o único caminho. Que Deus abençoe você, sua família, sua casa e suas decisões. Um abraço.